Não é de hoje que você está ouvindo falar que a Terra está mais quente com o passar dos dias. Aliás, muitos de nós sentimos diariamente que a sensação térmica parece aumentar constantemente. O aquecimento global está se tornando uma verdadeira pedra no sapato para a humanidade, em vários sentidos. E não somente na questão do conforto e do bem-estar, mas principalmente por questão de sobrevivência. E agora, um estudo recente falando sobre essa questão do aquecimento global mostra dados alarmantes e que nós podemos estar diante de um problema muito mais perigoso do que imaginávamos. Na verdade, segundo esse estudo, se alguma coisa não for feita, nós vamos literalmente morrer sufocados. Konnichiwa, Rutan Kaminosenshi na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar de um assunto aí que eu acho que muitos de vocês já devem estar cientes, né? Aquecimento global. Calma, eu sei que você pode fazer parte daquele grupo de pessoas, como eu também, que não acreditam que o aquecimento global seja provocado pela espécie humana, tá? Que é um processo cíclico que acontece de tempos em tempos na Terra. Mas o aquecimento global ele existe. Negar o aquecimento global, ao meu ver, é por ignorância, tá? Por quê? Porque o aquecimento global, seja ele cíclico ou provocado pela ação humana, ele está presente e está causando danos aí para a humanidade, para os seres vivos, muito mais do que imaginávamos, segundo o novo estudo, né? Muitas espécies, só para você ter uma ideia, vão entrar em extinção em pouco tempo apenas por conta do calor. Eu vou contar essa história para vocês, mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário para ajudar no engajamento, ajuda na divulgação, manda o link desse vídeo para os grupos de WhatsApp que você participa, me segue lá no Instagram, @RutakamiNoSenshi, lá eu posto vídeos que eu não posto aqui no canal e a gente vai poder ter um contato mais direto, tá bom? Espero vocês lá no @RutakamiNoSenshi. Um novo relatório sobre os impactos das mudanças climáticas provavelmente será a avaliação mais preocupante até agora de como o aumento das temperaturas afeta todos os seres vivos. Este será o segundo dos 3 principais relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, conhecido pela sigla IPCC. O primeiro desde a cúpula do COP26 em novembro. Cientistas e funcionários publicaram as suas conclusões recentemente e o relatório estará aberto ao público a partir do dia 28 de fevereiro de 2022. O estudo se concentra fortemente nos impactos regionais, bem como nas cidades e comunidades costeiras. Por quê? Você já vai entender. O IPCC realiza essas previsões em larga escala das pesquisas mais recentes sobre o aquecimento a cada 6 ou 7 anos em nome dos governos para poder avaliar como é que está a situação. Este conjunto de 3 é o seu 6º relatório de avaliação. Os pesquisadores são formados em 3 grupos de trabalho que analisam a ciência básica, a escala dos impactos e as opções para enfrentar o problema. Para muitas grandes cidades, por exemplo, e países em desenvolvimento como o Brasil, o relatório destaca que combater as mudanças climáticas não é reduzir as emissões e atingir o zero líquido em algum momento futuro, mas lidar com muito mais ameaças de curto prazo. É sempre o imediato que tem a precedência. Então, se você tem que lidar com um grande influxo de migrantes ou um grande evento de inundação, aí o foco da pesquisa é voltado para a questão da segurança, porque nós temos uma questão aí que pode mudar de uma hora para outra apenas pelo estado que a temperatura está no momento, porque por conta das mudanças climáticas podemos ver aí até mesmo o aumento de tsunamis em cidades costeiras. No sul global, realmente não há fundos para programas climáticos urbanos no momento e isso preocupa. Dos que existem, quase nenhum deles é sobre adaptação. Todos estão tentando fazer com que países pobres com emissões relativamente baixas reduzam suas emissões ainda mais, não sobre se adaptar aos impactos que eles já estão sentindo. Sobre o égide do IPCC, os cientistas que trabalham no relatório
todos voluntários para esse trabalho, segundo o que foi noticiado, revisam e escrevem milhares de artigos para resumir as últimas descobertas. Eles então se reúnem com funcionários do governo para analisar suas descobertas em linha por linha. E ao chegar a um consenso, um pequeno resumo de suas descobertas é publicado para que todos possam ver. O estudo também vai delinear os principais pontos de inflexão que provavelmente serão superados à medida que o mundo vai se aquecendo, alguns dos quais são irreversíveis, como a desintegração da camada de gelo da Groenlândia, e isso pode gerar muitos problemas para a humanidade, principalmente para quem mora em cidades costeiras. O relatório também analisa algumas das soluções tecnológicas para as mudanças climáticas, mas provavelmente vai desprezar os esforços para gerenciar a radiação solar ou mesmo remover o dióxido de carbono da atmosfera. No geral, terá um foco muito mais amplo do que apenas a ciência ou apenas o que possamos fazer em relação às mudanças climáticas. É muito mais do que isso. Com mais de 24 milhões de habitantes, por exemplo, Lagos, na Nigéria, é a cidade mais populosa da África, mas extremamente vulnerável a inundações e aumento do nível do mar. Para piorar a situação, há problemas do lixo e resíduos que vão se acumulando nos canais e nos rios. Lidar com essa questão pode ser fundamental para ajudar a cidade a lidar com as mudanças provocadas pelo aquecimento global. Uma das coisas que precisam mudar em Lagos, na Nigéria, para reduzir o impacto das inundações, realmente é entender o sistema de gerenciamento de resíduos. Investir na cidade para que eles tenham uma coleta de lixo municipal realmente forte, uma coleta domiciliar adequada e um tratamento adequado vai resolver duas coisas ao mesmo tempo. Sem falar também nas queimadas que acontecem por conta do calor. E tratar os impactos climáticos, os impactos climáticos que isso vai gerar em algumas cidades, em algumas localidades, né? Não é questão de si, mas sim quando, se tornou o foco principal, segundo esse relatório aí, para os cientistas. Mas enquanto os cientistas e autoridades se reúnem virtualmente para discutir os detalhes finais, surgiu uma disputa sobre o uso de uma frase-chave no texto. Durante anos, os países em desenvolvimento vêm tentando fazer com que o mundo mais rico responda dentro das negociações climáticas da ONU a questões de perdas e danos. Eles definem a frase para significar os impactos das mudanças climáticas às quais os países não podem se adaptar, incluindo o clima severo, como grandes tempestades e etc. Mas também eventos de início lento, como o aumento do nível do mar ou desertificação. Os países mais ricos há muito vão se opondo ao conceito, temendo que possam ser responsabilizados legal e financeiramente por séculos pela interrupção causada pelas emissões históricas de dióxido de carbono. Como resultado, essa questão acabou se tornando uma questão política extremamente divisiva dentro das negociações climáticas globais. Neste novo relatório, os cientistas do IPCC estão procurando usar uma versão ligeiramente alterada do termo, falando sobre perdas e danos, que eles dizem tem um significado diferente e menos político. Mas autoridades de vários governos mais ricos presentes na sessão de aprovação se opuseram, temendo que, se a ideia aparecer em um relatório importante, dará apoio aos países que querem que perdas e danos sejam a principal prioridade das negociações internacionais. Em última análise, este relatório ele enfatiza a urgência que, se forem tomadas medidas rápidas para reduzir os gases de efeito estufa e os gastos para ajudar as pessoas a se adaptarem às mudanças climáticas, os piores riscos poderiam ser evitados. Mas essa esperança deve ser medida em relação à realidade da política, de acordo com o co-presidente do relatório, professor Hans Otto Portner. Ele disse que uma mensagem-chave saiu de relatórios anteriores. Vontade política em termos de ação climática é a garantia de um futuro sustentável, segundo suas palavras. E eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários.
Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e eu espero vocês no próximo encontro. Domo arigatou gozaimasu.